Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Estamos aqui em mais um encontro nosso, mais um vídeo produzido aí para que você aprenda cada vez mais ter o seu sermão expositivo dentro das normas que a gente espera que seja claro, que você receba do coração de Deus e possa transmitir para outras pessoas. Esse é o nosso propósito quando a gente pensa exatamente em estar falando às pessoas, sendo um instrumento de Deus para abençoar outros. E um dos pontos que a gente estava para fazer e para falar é exatamente sobre planejamento do seu sermão. Então, como que a gente consegue fazer aí o nosso planejamento, já que a gente precisa exatamente aprender a fazer isso? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o planejamento nasce sempre do coração de Deus. E, claro, com certeza, isso também vem, né, para nós como pregadores da palavra de Deus. E qual o benefício quando a gente pensa sobre a pregação? Então, pregação planejada. Então, tem isso, pastor? É possível fazer isso? Será que eu vou estar tirando a ação do Espírito Santo? Infelizmente, uma das coisas que as pessoas mais pensam é exatamente que quando você planeja, você tira a ação do Espírito Santo. E na verdade, não. Se você olhar aqui exatamente o que o slide está colocando, diz que Deus planeja. Sim, Deus planejou. Deus não fez o mundo todo, embora pudesse fazê-lo num dia só, num clique só, no estalar de dedos, né? Como aquele filme dos Vingadores, que o Thanos faz isso, estala os dedos e mata 50% da população mundial. Mas Deus não, Deus preferiu fazer cada dia algo e demonstra que o planejamento dele. Jesus planejou todo o seu ministério, ele sabia exatamente o que faria em cada etapa do seu ministério. Lembra quando as pessoas queriam levá-lo ou consagrá-lo rei, ou até mesmo matá-lo? Ele sempre dizia: não, essa não é a hora, não é o momento. Por que ele sabia que não era o momento? Ele sabia que não era o momento porque ele tinha o seu ministério planejando, ele sabia exatamente o momento que seria e que teria que ser levado. Também a gente percebe isso no momento que ele é traído, que ele se deixa ser levado, ele demonstra que agora é a hora, chegou o momento. Isso demonstrou o planejamento da vida de Jesus em tudo que ele fazia. O apóstolo Paulo também demonstrou o seu planejamento, ele sabia onde devia ir, o que deveria fazer, como falar. Não é à toa quando ele chega em Atenas, ele sabe exatamente o que deveria falar, porque ele tinha isso no seu coração, ele sabia que em cada lugar que ele chegaria, ele teria que ir em determinados lugares. Em outros lugares ele ia para a sinagoga, que é onde um grupo de pessoas de judeus que estavam espalhados pelo mundo, e eles se reuniam ali e ele ia na sinagoga. Já em Atenas, ele preferiu ir num local de grande discussão filosófica daquele tempo, demonstrando que ele sabia: se eu chegar em tal lugar eu vou agir assim, se eu chegar em outro lugar eu vou agir dessa forma. Sendo assim, a Bíblia fala sobre o nosso planejamento. Lembra quando o Tiago falou o seguinte: olha, vocês não deveriam dizer, vou chegar em tal cidade, fazer isso, isso, isso e pronto. Mas vocês deveriam dizer, eu vou chegar nessa cidade, fazer isso, isso e isso, se Deus permitir. Ou seja, claro que nós estamos na dependência de Deus, mas o planejamento continuou lá. O planejamento continuou na cabeça da pessoa. E de fato, a Bíblia nos ensina que devemos planejar. E o planejamento, nós podemos afirmar que é bíblico. Sendo ele bíblico, eu também preciso entender que o planejamento de uma pregação também traz muito benefícios para nós. Quando você olha sobre o planejamento, né, e você diz, né, olha, qual é o benefício disso? O que é que eu ganho ao planejar? O primeiro benefício que você tem é: você vai dar à igreja uma dieta espiritual balanceada. Sim, você vai entender que você vai precisar ensinar isso, você vai precisar ensinar aquilo, você vai precisar ensinar dessa forma. E quando você olha para o ano e vê o seu calendário, você vai ver que aquilo exatamente vai trazer esse equilíbrio para a igreja, esse balanceamento dos sermões, e não simplesmente sempre o mesmo tema sendo colocado ali. Por mais que haja uma necessidade de falar sobre aquele tema, com certeza que sempre há uma necessidade de um tema específico a ser dito para a igreja, você não vai ficar o tempo inteiro só naquele tema. E isso vai fazer com que as pessoas se cansam de tanto ouvir. E aí a gente vai justificar, se eu estou falando todo domingo sobre isso, é porque a gente não aprendeu ainda. Não, eu preciso balancear isso. Por mais que eu faça uma série sobre esse tema,
mas eu preciso exatamente estabelecer isso, estabelecer essa dieta que é muito importante na vida da igreja, que vai trazer maturidade para a igreja. Não só uma única vez, mas várias outras coisas. Um outro benefício também que a gente encontra do planejamento permite que você junte material. Lembra que a gente falou que uma das coisas que a gente precisa para o sermão é coletar? Coletar material, coletar informações, coletar textos que falem sobre isso, artigos, também vídeos, notícias da internet. E se você sabe exatamente o que vai pregar naquele momento, você, ao ler as coisas, você vai dizer, bom, mês de agosto eu vou falar sobre isso. Olha que interessante, faz uma pasta, né? Mês de agosto, pregações do mês de agosto, e coloque ali tudo que você vai precisar do mês de agosto. Vai colocando as coisas que vão precisar, isso permite que você colete material. Uma outra informação também que a gente encontra sobre o benefício do planejamento seria você consegue ser mais criativo, você consegue tirar vantagem de dias especiais para evangelizar, você consegue promover a sua mensagem, e isso hoje é muito fácil. Você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp. Antigamente a gente tinha que pagar alguma coisa, fazer cartazes, fazer panfletos e distribuir. Hoje não, hoje tudo é de forma gratuita. Você coloca ali no seu Instagram, você coloca no Facebook, você pede para os irmãos da igreja compartilhar com seus amigos, você tem os seus grupos de WhatsApp, você tem pessoas que você conhece, então você divulga isso de uma forma muito rápida. E se quiser ser mais específico e alcançar mais pessoas, você pode, por exemplo, colocar um patrocínio no Facebook, no Instagram, e isso você consegue fazer com 20, 30 reais, 40 reais. Então, a possibilidade de você conseguir fazer essa propaganda da sua mensagem é muito grande quando você tem planejamento. Geralmente eu faço assim, quando eu tenho séries de mensagens específicas, e principalmente que eu sei que vão atingir a comunidade e vai servir como evangelismo, essas séries eu sempre patrocínio, eu sempre ajudo. Por exemplo, ano passado eu falei sobre ansiedade e espiritualidade, então essa série eu patrocinei o anúncio no Face e também no Instagram, com apenas 40 reais. Eu fiz isso e consegui atingir a cidade onde eu moro, que é a cidade de Rolim de Moura, tranquilamente. Então você pode fazer isso, você pode fazer esse patrocínio. E isso são os benefícios que a gente encontra quando a gente pensa no planejamento de um sermão. Seja ele uma série, seja ele um único sermão, mas você patrocina ele e tenho certeza que isso vai trazer bastante benefício. Mas porque você planejou, você trouxe planejamento, você fez isso, você pensou exatamente nessa época. E aí isso traz um grande benefício. Uma outra situação que você precisa também ter quando você pensa em planejamento do seu sermão é precauções acerca do seu sermão. Sim, precauções. Por quê? Porque o planejamento não deve ser feito de qualquer forma. Ele deve ser em ambiente de adoração, no ambiente de oração. Você deve colocar isso diante de Deus, pedindo que Deus fale ao seu coração. E não algo mecânico, como se fosse assim, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. Não. Pense, o que Deus quer que eu faça? Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero obedecer sua voz, eu quero trazer a mensagem que sai do seu coração para a igreja. Isso é fundamental. Você precisa vencer a tentação de falar o que você quer e trazer uma mensagem para a igreja. O grande desafio, muitas vezes, do nosso como pregador, e principalmente do pastor, é entender que a mensagem vem de Deus. E sendo assim, precisa ser feito com oração, com adoração, com a busca pelo Senhor, na meditação de Deus. Então, evite isso. O outro item você deve ter um coração humilde. Sim, você deve ser humilde, você deve ouvir de fato Deus. Que a humildade não tem a ver simplesmente com uma questão da pessoa dizer o seguinte, eu sou uma pessoa humilde, e eu não sou simples, não sei falar direito. Não, humildade é obediência a Deus. Uma pessoa humilde é aquela que obedece a Deus. Por isso deve ser um ambiente de humildade. Senhor, eu não gostaria de falar sobre isso, mas Deus está direcionando o seu coração para esse fim. Então faça isso, obedeça a Deus. Terceira precaução que você deve ter envolve outros. Você pode envolver outras pessoas, pode envolver amigos, pode envolver pessoas da igreja, que ajudem você até a coletar material, como eu falei sobre isso. Que você vai sentir um pouco aí
essa direção de Deus. Há um texto de Provérbios 15, 22, que ele diz o seguinte: quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem-sucedido. Então, assim, peça ajuda de outros, ouça os seus amigos, ouça pessoas que você conhece. Dessa forma, você vai ser muito mais efetivo no seu planejamento e na sua mensagem. Então, envolva outras pessoas, não queira fazer isso sozinho. Aí se vem a pergunta: por onde começar? Por onde eu devo começar? Qual que vai ser ali o meu início? Porque eu estou totalmente perdido. E aonde eu vou começar? O que eu tenho que fazer para planejar? Então diz assim: comece onde Jesus começou. Sim, 90% da pregação de Jesus era em resposta às perguntas das pessoas. Isso significa que nós devemos sempre observar as pessoas que nós temos ali, que são os nossos ouvintes. A agenda de pregação de Jesus envolvia o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Erwin Lutzer vai dizer o seguinte: eu descobri que há muitos expositores lá fora que tomam a palavra de Deus e a pregam como se não houvesse um mundo sofrendo lá fora. Eles são completamente indiferentes às necessidades das pessoas. Um sermão que não cumpre o propósito de atingir as necessidades das pessoas, você não pode dizer que é um sermão. Algo que não vá ali ao encontro da pessoa, o que ela precisa ouvir, que responda às muitas perguntas dela, nunca será um sermão. É claro que você não vai conseguir responder as perguntas de todas as pessoas, mas com certeza alguma pessoa vai falar o coração. É muito comum como pregador, depois que você prega uma mensagem, principalmente hoje no mundo de respostas, de feedback instantâneo, eu termino um sermão no domingo à noite. Quando eu chego na minha casa, quando eu vou olhar mais tarde o meu WhatsApp, eu sempre vejo pessoas agradecendo. Pastor, muito obrigado, porque a mensagem de hoje falou ao meu coração. Como eu precisava ouvir isso. Ou o que é mais comum, né? Como eu fui visitar um casal que eu tenho evangelizado, eles têm vindo à igreja, e eu fui na casa deles na semana passada para continuar o meu estudo bíblico com eles. Ele pegou e falou o seguinte, ela pegou e falou assim: pastor, eu falei para o meu marido, né, o seguinte: quem foi que contou para o pastor a nossa vida? Quem foi que falou para o pastor a nossa vida? Quem foi a não ser Espírito Santo? E olha que esse sermão estava planejado o ano passado. O ano passado. E por quê? A gente ora e Deus vai estabelecer isso. Uma outra forma também de você perceber se está dentro do que Deus fala, você vai perceber que muitos pastores estão falando a mesma coisa que você. Isso é muito comum, gente. Às vezes tem sermões que eu falo, tá, eu falo assim: nossa, será que é isso mesmo? E aí eu falo assim, eu fico observando, será que eu ouvi certo mesmo? Será que eu não direcionei esse sermão um pouco para o que eu queria? Aí quando eu vou ouvir outros pregadores, que eu gosto de ouvir principalmente, eles estão falando a mesma coisa. Domingo passado mesmo, eu trouxe a mensagem, conversando, tudo. No final do culto, meu irmão da igreja, a gente estava conversando e falou: nossa, pastor, que bom, tudo. O senhor ouviu aquele vídeo lá que eu mandei o link? Eu falei: não vi o vídeo. Não viu? Eu falei: não vi. Nossa, pastor, é o Espírito Santo. Sim, é muito comum isso. O Espírito Santo falar ao mesmo tempo com a igreja. E isso demonstra exatamente que você está atingindo a necessidade das pessoas, que você está dentro da vontade de Deus. Porque é assim que Deus age. Então comece por onde Jesus começou. Jesus começou a atender a necessidade das pessoas. E é muito importante que você ajude outros a crescer, que você vai estar edificando pessoas, que você anime-os para encorajar, que você se conforte para sustentar. A nossa prática da pregação deve ser como Paulo falou em 1 Coríntios 14:3, que ele diz: entretanto, aquele que profetiza, pregando as mensagens de Deus, está ajudando outros a crescer no Senhor, animando e confortando. Então, será que aquilo que eu estou fazendo está acontecendo isso? Será que esses sermões que Deus colocou no meu coração para o ano que vem vai edificar, vai encorajar, vai confortar, vai fazer o quê? Então, há esse movimento durante o ano. Durante o ano há sempre isso.
porque as pessoas têm necessidade de aprender. João Calvino diz o seguinte: sempre que faço a minha regra, que aqueles que me ouvem possam aproveitar o ensino que ministro. Se eu não tiver esta afeição e não procurar edificação daqueles que me ouvem, sou um sacrilégio, profanando a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas que nos ouvem devem aproveitar algo para nós, ou seja, atendendo às necessidades da pessoa. Se você perceber o Antigo Testamento de como as pessoas davam o nome de Deus, era sempre em relação a uma necessidade deles. Então o povo tinha necessidade de cura e Deus se manifestava para ele como Jeová Rafá. Deus tinha uma necessidade de prover algo, como o caso de Abraão. Então Deus recebia o nome de Deus, aquele que provê todas as coisas. As pessoas sempre davam o nome a Deus depois de uma necessidade atendida. Por quê? Porque Deus vem para atender necessidade. O ministério de Jesus foi atendendo as necessidades das pessoas, evangelizando o reino, pregando o reino. E as nossas pregações devem ser, sim, atendendo as necessidades das pessoas. Particularmente eu uso o domingo à noite com mensagens que venham fazer com que a pessoa coloque algo em prática no outro dia. Dificilmente eu prego doutrina, porque no meu entendimento, doutrina eu vou dar na IBD. IBD é o lugar para dar doutrina, para ensinar doutrina. O sermão não é um momento de ensinar doutrina somente. É claro que você vai doutrinar, você vai ensinar alguma coisa, mas as doutrinas teológicas nos sermões não devem ser o centro inteiro das nossas pregações. Porque que diferença esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente vai fazer na minha vida? Então eu preciso trazer isso para a pessoa. Então é muito importante que você comece onde Jesus começou. E onde Jesus começou? Atendendo às necessidades das pessoas. Depois vá para onde a Bíblia está falando. E aí o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E Jesus sabia exatamente o que as pessoas pensavam, né? E aí a gente pensa, quais são as nossas perguntas para o nosso povo? Que perguntas que a gente deve fazer para as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente traga mensagens que, de uma certa forma, supra a necessidade delas. Eu creio que as perguntas que a gente deve fazer para esse povo é: quais são suas necessidades? O que eles estão precisando? O que é aquilo que eles mais necessitam? O que é do interesse deles? O que estão deixando eles magoados? Quais são as coisas que eles valorizam? Quais são as coisas que são fora do comum para eles? Quais são as coisas que ameaçam a vida deles? Essas perguntas devem ser feitas. Lembrando que essas perguntas e tudo que eu tenho falado está na sua apostila. Então é importante que você pense sobre isso. Quando você quer ouvir e saber a necessidade das pessoas, e nós não somos como Jesus, que sabemos exatamente como as pessoas pensam, então eu preciso exatamente observar essas coisas. Suas necessidades, suas mágoas, seus interesses, seus valores, o que é fora do comum e o que ameaça ele. E aí você vai perguntar, se vai edificar, onde que a minha congregação está? Que momento que ela está? Existe algo que ela precisa aprender, que ainda não aprendeu? Aonde Deus quer que ela chegue? Qual é a visão de Deus para esse lugar? E como que eu posso fazer para ajudá-los a chegar aonde Deus quer que ela chegue? Essas perguntas, ajudando a gente a responder, vai nos ajudar bastante. E para descobrir isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ouvir pessoas, vou ter que andar com pessoas e fazer algumas perguntas para algumas pessoas específicas. Que você vai dizer o seguinte: o que você gostaria de fazer para Deus? O que você gostaria que Deus fizesse para você? Quais são os maiores estresses da sua vida? Qual é o maior problema do seu relacionamento conjugal, da sua família? E o que você diz a alguém quando você está triste, quando você está alegre, quando você está nervoso? Essas respostas vão nos ajudar a coletar informações. E aí eu vou para o meu tempo de oração e adoração e ouvir Deus. Senhor, existem tantas coisas que esse povo tem necessidade, mas durante o próximo ano eu vou ter, por exemplo, 52 mensagens, 104 mensagens para pregar. E nessas mensagens, o que o Senhor quer que eu coloque? Então, assim, qual que é o perfil da nossa congregação? Quais são as necessidades mais profundas? Quais são os problemas mais comuns? Quais são os medos? Quais são os pecados? Quais são as feridas?
as tentações, as maiores oportunidades? Então, são perguntas que eu faço. É muito importante que você entenda que as pessoas têm 5 níveis de conhecimento, de aprendizagem. E você vai perguntar, bom, que conhecimento da Bíblia é necessário para as pessoas? O que elas precisam? Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, qual é o conhecimento bíblico que as pessoas precisam? É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a vida, é sobre a vontade de Deus. O que elas precisam? Quais perspectivas o nosso povo precisa desenvolver? Está na fase de crescimento. Então, o que esse povo precisa desenvolver? Mais fé, entendeu? Mais comunhão, mais adoração. Então, qual é o que eles precisam desenvolver? Quais convicções que o povo precisa acerca da volta de Jesus, acerca do meu compromisso na minha empresa, nos meus negócios? Quais habilidades que o povo precisa descobrir para a sua vida? Ela não tem um dom. Então, que dom que ela precisa desenvolver? Como ela pode desenvolver seu dom? Como é que ela pode descobrir seu dom? Quais qualidades precisam ter em sua vida? A gente poderia colocar em virtudes. Né? Quais são as virtudes que esse povo precisa desenvolver? Aí você vai ver também que ajuda você a coletar todas essas informações o que está passando na internet, o que se fala na internet, o que se fala nos youtubers, quais são os temas que tem se falado. Você vai ver que sempre vai em torno de um tema específico, não necessariamente com política, mas você vai ouvir temas importantes que você vai trazer resposta para as pessoas. Preste muita atenção nisso, preste atenção nesses youtubers, né? Colete ideias e vai arquivando, vai arquivando. E também é importante que no seu planejamento você reserve um tempo, sim, um tempo. Reserve um tempo onde você vai colocar ali diante de Deus a sua vida para ouvir o que Deus está dizendo. Você vai dizer o seguinte, bom, Deus, eu quero orar, eu quero ouvir durante todo esse período, e aí o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou fazer isso? Estou passando aqui o PowerPoint para você, o slide. Eu vou escapar por alguns dias para planejar metade do ano, ou um ano inteiro. Particularmente, eu tiro uma semana. Eu não viajo, mas eu fico no meu gabinete, eu fico na minha casa, ó, pensando exatamente sobre o que eu vou falar o ano que vem. Então, aí, nesse tempo, eu tenho um tempo de jejum, eu tenho um tempo de oração, eu tenho um tempo de reflexão, aonde eu vou ouvir o que Deus vai falar para a igreja o ano inteiro. As mensagens que eu tenho para o ano, é claro que algumas vezes Deus pode mudar, pode, né? Mas as mensagens que eu vou pregar o ano inteiro, eu já tenho estabelecido desde o ano anterior. Geralmente eu faço isso no mês de outubro. No mês de outubro eu tiro para fazer isso e pensar para o próximo ano. Então, quando eu vou fazer isso, o que eu devo fazer? Você deve pegar o seguinte, leve sua Bíblia. Leve com você, quando você tiver nesse tempo, a sua Bíblia. Porque aí você vai ver o quanto que Deus vai ministrar ao coração das pessoas. Olha o resultado das pesquisas que você fez. Você não perguntou, você não coletou informações com o seu povo. Então, isso tudo você deve levar. Leve uma concordância bíblica, não precisa mais, né? Então, assim, essa apostila dessa época de concordância, 2010, essa apostila. Hoje você tem internet, você tem aplicativos, entendeu? Que você vai ali, bom, a Bíblia fala sobre o que nesse tema? Né? E leva o calendário da igreja. O que a igreja vai fazer o ano que vem? São essas coisas que vão dar para você essa direção do planejamento de pregação. Né? Isso vai ajudar muito, então é importante que você estabeleça isso. Pense nas necessidades das pessoas hoje. Pense nisso. Reflita, é muito importante que você, como pregador, conheça a necessidade das pessoas. Existem pregadores que não se importam com a necessidade das pessoas e vão pregando o que querem. E não é assim. As coisas não funcionam assim. Então pense exatamente nas necessidades das pessoas. Né? O que nós precisamos saber acerca do nosso tempo, das pessoas desse tempo. Uma das coisas que a gente tem com as pessoas do nosso tempo, elas estão ficando cada vez mais rápidas. Então, o que você vai fazer? Fale sobre não gerar estresse na vida dela. A gente tem o burnout, né? Cansaço físico, cansaço mental. Então, pense nisso. De repente, uma série de mensagens sobre essas coisas. Série de mensagens de tomada de decisão. Então, como é que eu posso tomar a decisão?
Série de mensagens, porque a gente precisa exatamente entender que a mudança que acontece na nossa vida está cada vez mais rápido. Então pense numa série sobre mudanças. Pense para as pessoas que estão sobrecarregadas. Pense também na série de mensagens que as pessoas precisam entender o que é certo e o que é errado, que demonstre para elas sobre uma ética cristã, a cultura do reino, por exemplo. Pense sobre comunhão, as pessoas estão muito sozinhas em nosso tempo. São necessidades das pessoas e quais você precisa também trazer resposta bíblica para isso. Pense também numa série sobre a fé cristã. E é uma série praticamente sobre apologética. Tem um livro sobre apologética que ele fala exatamente sobre responder perguntas difíceis. Pense também sobre o sentido da vida. As pessoas querem descobrir o sentido da vida. Pense uma série de mensagens sobre isso. O Viva com Excelência, por exemplo, vai trazer às pessoas ali o sentido da vida. Então, pense nisso, pense nas pessoas. Ore, pergunte a Deus o que deseja para este povo. Onde o Senhor quer nos levar? O que precisamos, Senhor, para continuar crescendo? O que precisamos para ser um só no Senhor? Pense nos propósitos da igreja também. Pense nisso. Pense nos propósitos da igreja, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Identifique, então, nesse tempo, entre 6 a 12 séries por ano. Eu, particularmente, tive e tenho tido a experiência, e para mim tem sido bom, porque eu vejo que a igreja vai crescendo. Eu coloco ali cada mês uma ênfase, eu tenho feito isso. É claro que às vezes a série de mensagens ela passa de 4 sermões, porque vamos colocar aí 4 domingos por ano. O ano passado eu preguei uma série que foram 8 sermões. Então assim, foi 2 meses. Então pense nisso, pense em séries, focos mensais, que isso vai ajudar muito a igreja, você vai poder, como eu falei dos benefícios da série de mensagens em aulas anteriores, e você vai poder abordar mais específico sobre esse assunto. Então pense nisso. E pense o que está mais interessado em equilíbrio. Equilíbrio, estilo, ênfase. É muito importante que você entenda que precisa ter esses equilíbrios, essas ênfases. Por quê? Porque se eu levar somente mensagens de conforto, vai produzir uma igreja mole e sem confiança em Deus. A gente chama do crente Nutella, né? Que qualquer coisa, né, a pessoa já esmorece. E também, se eu pregar só desafio, só trazendo a igreja para responder algo, a igreja vai ficar estressada. A igreja também precisa de conforto, a igreja também precisa das situações. E a pregação deve envolver isso, deve envolver todas essas coisas. Então, quando você planejar o seu sermão, então planeje exatamente, leve em consideração o que nós abordamos aqui, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo no seu sermão e na edificação da igreja. Vai ajudar isso. Então, tenha cuidado na hora que você for fazer a sua série de mensagens, o seu sermão, tenha cuidado sobre isso, estabeleça esse equilíbrio. E com planejamento vai ajudar bastante, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar comigo, você pode mandar aí no grupo, e eu quero que você aprenda exatamente a fazer sermões. Então, qualquer dúvida, fala comigo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais, vai trazer um pouco mais de prática no exercício da pregação. Vamos de novo puxar um texto, vamos de novo construir um sermão. Ok? Um abraço, Deus abençoe e fique com Deus.